boa tarde, minha gente. Boa tarde a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação. Boa tarde, minha gente. Hoje são 4 de julho do ano de 2022, uma segunda-feira à tarde, e estamos iniciando mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em administração. A disciplina é Introdução ao Direito Empresarial. Noções muito importantes para vocês, técnicos em administração, beleza? Minha gente, pode ampliar o slide todo aí na tela, Isnaba. Eu estou aqui diretamente do Estúdio 5, eu, Isnaba. A Rosária é a prof assistente. E do Estúdio 5, estamos nessa transmissão das 16 horas e 20 minutos até as 18 horas e 20 minutos. Ok, minha gente? Câmbio. Estaremos falando sobre crédito tributário. Suspensão de crédito tributário, extinção, causas da exclusão. Ok? Esses são os pontos que a gente tem que destacar nessa interface do direito empresarial com o direito tributário. É muito importante. Bom dia, Eliana de Souza Barros. É a profa mediadora lá da unidade escolar, doutor João Carvalho, em Dom Expedito Lopes. Eu estou olhando aqui para o IPTV e vejo conectados conosco Lagoa de São Francisco, boa tarde, Paulistana, Queimada Nova, São Julião, Sigefredo Pacheco, São João da Varjota e mais um polo, mais um canal de Sigefredo Pacheco conectados conosco aqui nesta aula. Beleza, minha gente? Tudo bem? Câmbio. Então, podemos ir adiante. Deixa eu calibrar aqui minha canetinha mágica para a gente trabalhar agora. Eu sou o professor Fernando Galvão. Vamos juntos até as 18 horas e 20 minutos. Boa tarde, Isabela. Seja bem-vinda. Câmbio. Muito bem. Vamos lá. Isnaba, bota aí na tela a cartelinha lá da hora de praticar. Não é? A gente, nesse comecinho de aula, faz um breve resgate sobre tudo que a gente discutiu, sobre parte do que a gente discutiu na aula passada, como uma estratégia de reter vários dos conteúdos que nós trabalhamos na aula de ontem, ok? Então, a gente vai para a hora de praticação, algumas questões que eu passei para vocês no final da aula passada e eu resgato agora. Então, vamos adiante. Pode compartilhar a tela, Isnaba, por favor. Então, nós falávamos sobre lançamento tributário. E aí tem uma questão. O lançamento tributário ele está definido no artigo 142 do Código Tributário Nacional. Qual é a definição de lançamento tributário? Inclusive, Isabela, Eliana e povo que se conecta com a gente pelo IPTV. Eu vou numa marcha um pouco mais lenta porque a garganta está arranhando aqui. Eu tenho que ir um pouquinho mais devagar para não forçar tanto, tá bom? Alisson Campos, boa tarde, seja bem-vindo. Câmbio. Então, qual é a definição de lançamento tributário? Se uma questão dessa aparecer para vocês na lata, né, de acordo com esse artigo do Código Tributário Nacional, o lançamento tributário é o procedimento administrativo. Só um instante, tendente a verificar a ocorrência do fato gerador, né? Ou seja, da obrigação tributária. Ok?
né, que vai incidir sobre o sujeito passivo desta relação. Ok? Esse processo administrativo, ele vai determinar a matéria tributável, o assunto sobre o qual aquele tributo vai incidir, ele vai calcular o montante do tributo devido, aí você vai ter lá uma alíquota, né, sobre o tributo, o percentual aí, identificar o sujeito passivo, quem é que precisa arcar com essa obrigação tributária, sendo no caso, se for o caso, pode propor a aplicação de penalidade cabível. Isso é lançamento tributário. É um processo administrativo, viu? Ele vai verificar se ocorreu o fato gerador da obrigação tributária, vai determinar a matéria tributária, o assunto tributável. Por exemplo, é uma questão de trânsito. Se for de trânsito, depende de onde. Se for dentro da cidade, é gestão municipal, não é? Se ela tiver sido municipalizada. Se for numa rodovia estadual, vai ser uma multa de trânsito estadual, não é? Se for em BR, é uma multa de trânsito federal, não é? Detectada, aplicada pela Polícia Rodoviária Federal. Mas, se for, quando a gente fala isso, quando a gente fala dessa ocorrência, quando a gente fala de determinar a matéria tributável, se for um imposto de renda que incide sobre os ganhos, os rendimentos do trabalhador, aí é um imposto de essa matéria tributável, ela é de competência do governo federal, da Receita Federal. É a ela que o sujeito passivo precisa se reportar. Se o indivíduo adquirir uma casa, sobre ela irá incidir, é um fato gerador que vai gerar uma obrigação tributária. E imóvel é de competência municipal, ok? Eu estou dando vários exemplos de matérias tributáveis, e nesse sentido você vai ter também o cálculo do montante do tributo que vai ser cobrado, né? E vai ser identificado o sujeito sobre o qual vai incidir aquela obrigação tributária. E caso essa obrigação tributária não seja atendida, pode haver a aplicação de uma penalidade cabível. Ok, minha gente? Sim ou não? Tudo bem? Dei vários exemplos aqui dessa história de determinar a matéria tributável. Ok? Povo de Lagoa de São Francisco, Paulistana, Queimada Nova. Isso, inclusive, esse fato todo, essas várias possíveis matérias tributáveis, elas nos exigem que esse sistema seja completamente integrado. Sacam? Quando eu falo de um sistema de informação integrado, Isabela e Alisson, eu estou falando num lugar em que a gente consiga ter todas as diferentes. E aí eu estou falando bora imaginar, de multa de trânsito. Eu tenho que ter integrados os sistemas da Polícia Rodoviária Federal, né, estadual e municipal. Precisa ter essa integração para que todas as multas estejam houve o fato gerador, que todas as multas estejam no mesmo lugar, todas elas com suas respectivas seus montantes a serem pagos, identificado o sujeito passivo, entendem? Quem lança no sistema é a PRF, ou a Polícia Estadual, ou a Guarda Municipal, entendem? E tudo precisa ir para o mesmo sistema, para facilitar o acesso aos dados, a integridade dos dados. Quando eu falo de integridade, eu estou falando realmente da fidedignidade do dado, de que realmente o que está sendo aplicado, de fato, é o justo ao indivíduo que transgrediu lá, de repente, que por transgredir
as leis de trânsito, acabou gerando o fato gerador, a obrigação tributária. Sacam isso, tudo bem? Então, é preciso que a gente tenha esses sistemas, esses investimentos em sistemas integrados, que eles sejam alimentados de dados e que esses dados possam gerar os relatórios, os boletos, né, para que a pessoa possa pagar, esteja registrado o pagamento e assim por diante. Ok, minha gente, câmbio, esses são pontos muito importantes para a gente destacar aí, falando sobre lançamento tributário. Tem esses elementos aí todos, né, que são muito importantes para este lançamento. Vamos adiante. Segunda questão. O lançamento tributário, ele trata-se do ato privativo da autoridade administrativa, porquanto importa na criação da obrigatoriedade de o sujeito passivo realizar o pagamento do tributo devido, sacam? Até aí, tranquila a redação para entendimento. O lançamento possui algumas espécies, tem alguns tipos diferentes de lançamento. Eles vão variar conforme o contribuinte participe mais ou menos desse procedimento administrativo, ok? E aí a pergunta é, quais são as espécies de lançamento que existem? Quais são esses tipos de procedimentos administrativos? E faça um comentário a respeito de cada espécie dessa, ok? Então, vamos adiante. Primeiro ponto é o lançamento de ofício. O lançamento de ofício vai dizer é aquele que parte exclusivamente da autoridade administrativa. Não há nenhum tipo de participação do contribuinte na apuração do tributo devido. Como está posto aí no exemplo, o melhor exemplo é o IPTU, no qual o município vai verificar o imóvel, ele realiza o cálculo do imposto com base no valor de venda do imóvel, desse valor venal do imóvel, e simplesmente envia o carnê e o contribuinte precisa pagar. Aqui cabe a gente fazer uma análise nesse ponto aqui. O cálculo do imposto, deixa eu botar o pretinho, já está. O cálculo do imposto com base no valor do imóvel. Isso aqui causa muita confusão, muito problema. Quando, de repente, o município precisa fazer um investimento numa determinada área, vamos imaginar de risco, de alagamentos, de desabamentos, e que precisam ser retiradas as famílias, né, daquela região, daquele local. Precisam ser deslocadas para um outro lugar, para que sejam feitas benfeitorias ali na região. E a prefeitura, ela vai ter, por lei, a obrigação de ressarcir as pessoas, né, de indenizá-las pela mudança de local onde elas vivem, sacam? E detalhe, é que sempre ocorrem choques nesse sentido. Os choques que eu me refiro a prefeitura atribui um determinado valor para este imóvel das pessoas naquela região de risco, e geralmente esse valor ele é abaixo do que as pessoas costumam cobrar de preços no mercado imobiliário. Ficou claro? De repente, a pessoa está querendo ser ressarcida em 100 mil, 200 mil reais, e o valor com base, né, o que vai ser pago com base no valor do imóvel, de acordo com os critérios das prefeituras, geralmente esse valor é bem mais abaixo. Então a gente tem sempre um conflito, né? Isso trava muita obra pública, né, por conta desses, a gente chama do ponto de vista de direito, a gente chama pode chamar de querela, pode chamar de litígio, né? Nós temos um conflito aí entre o que a prefeitura quer pagar e o que a pessoa espera receber. Entendem? Existem esses pontos aqui que merecem destaque.
Mas voltando ao exemplo do IPTU, nós temos aqui o IPTU, você vai receber automaticamente o carnezinho em casa para pagar, porque é um lançamento de ofício, a autoridade administrativa ela faz tudo, né? A prefeitura e o indivíduo não participa de nenhum tipo de etapa nesse lançamento de ofício. Ok, câmbio, esse é uma primeira espécie de lançamento. Vamos adiante. A questão ela se repete, né? Quais são as espécies de lançamentos e faço um comentário sobre cada uma delas. Então, vejam, um segundo tipo de lançamento é o por declaração. Eu falo lançamento, é lançamento tributário. É o lançamento de uma obrigação tributária. Então, é quando há a participação do contribuinte ou de terceiros. Né? É com base nessas declarações enviadas ao fisco que vai ser calculado o tributo devido. Né? Ok, minha gente? Cito como um exemplo aí o imposto de renda. É um lançamento por declaração. Vejam, o profissional que vai ter sua renda tributada, ele declara anualmente os seus ganhos. Não é? Óbvio que esses rendimentos precisam estar casados, precisam estar em conformidade com a grana que entra e sai da sua conta. Não é? Bateu ali, tá equivalente, a partir daí vai ser gerado aí um valor a pagar, né? Um tributo devido. Sacam? Isso é lançamento por declaração. Imposto de renda ele é um bom exemplo para a gente destacar aí, tá bom? Tem a participação do ente administrativo, do tributante e do ente contribuinte, o que foi tributado. Ok, minha gente, câmbio. O contribuinte apura o valor, né, em alguns casos, por exemplo, do ICMS, e já realiza o pagamento, ok? Mas eu vou já passar para essa próxima modalidade de lançamento, que é a homologação, ok? Vamos adiante. Nós temos aqui o lançamento tributário, é a mesma questão, quais são as espécies de lançamentos, e a terceira forma é o lançamento por homologação. A gente viu o lançamento por ofício, por declaração, e agora a homologação. Ela pode ser implícita ou pode ser expressa. O lançamento, a forma expressa, é quando o fisco se manifesta de modo inequívoco. Ele vai validando as informações e o pagamento feito pelo contribuinte. Essa é uma forma. E a outra, manifestada de forma tácita, ocorrerá quando, depois de 5 anos, no qual o fisco não tenha se manifestado, né, pela cobrança daquela obrigação tributária, somente após esse prazo é que é considerada feita a homologação de fato, após 5 anos. Nós temos aqui este exemplo aqui, tá bom? Beleza? Câmbio. Vamos adiante. Ok? Pois bem, agora a gente entra no nosso conteúdo de fato. Entender os casos em que ocorra a suspensão e de exigibilidade do crédito tributário. Crédito tributário é o que o governo tem a receber, não é? Na forma de tributos dos mais variados segmentos da sociedade brasileira. A gente já viu aqui, carga tributária é um conjunto de impostos, taxas e contribuições. Vão incidir sobre os vários agentes econômicos. O poder público arrecada esses recursos para financiar suas atividades, seu custeio e os seus investimentos. Muito bem, vamos adiante. Quando eu der uma paradinha, é porque eu estou tomando um caroço de água. Bem, vamos
Vamos estudar. Tem uma frase de um cara da literatura que vocês ou já viram ou vocês vão ver, né? Deixa eu botar aqui a canetinha vermelha, o Gregório de Matos, em que ele vai dizer assim, abre aspas, o todo sem a parte não é todo. A parte sem o todo não é a parte, não é parte. Mas, se a parte faz o todo, sendo parte, não se diga que é parte sendo um todo. Ele faz um trocadilho muito interessante aqui. O Gregório de Matos ele é um clássico da literatura brasileira, mais especificamente da escola barroca, né? E ele vai trabalhar aí esses dois conceitos. Ele vai trabalhar a parte e o todo, né? E é isso que eu quero fazer a ponte para a gente discutir aqui na nossa aula, né? O todo, essa relação entre o todo e a parte, ok? Um minuto. Que se complementam, mas eles não se confundem. A gente tratou de forma indireta sobre esse assunto no comecinho da disciplina, quando eu me referi aqui à teoria dos sistemas, ok? Quando eu disse para vocês que os sistemas, eles são um sistema representa um conjunto de elementos organizados, né? E esses elementos aqui, inclusive nesse sistema, ele tem algumas características, minha gente. Entre elas, você tem a causa e o efeito, o que vem primeiro e o que vem depois, né? É o fato para a gente analisar um sistema ou um evento, um fato que gera e a consequência e os efeitos daquela ação, sacam? Quando a gente vai ver sobre lançamento, percebam, é exatamente isso. Algo, um fato, um evento, uma situação da vida gera um fato gerador. Sabe como ele cria um fato gerador de uma obrigação tributária. Qual é a consequência dessa geração? É que ela seja paga. Pelo menos o ideal seria isso, se não estivermos falando de um sonegador. Entendem? Sonegador de impostos, alguém que burla a legislação para não pagar imposto, para não pagar tributo. Então, vejam, causa e efeito. Ao ferir uma renda que cai na faixa tributável de imposto de renda, será gerado um imposto de renda. Adquirir uma casa, a partir dali esse é o fator determinante. Qual é o condicionante? Eu vou ter que arcar com uma série de despesas financeiras, entre elas uma que envolva o IPTU, sacam? Só existe a cobrança de IPTU porque houve a aquisição da casa. Só existe a cobrança do imposto de renda porque houve uma faixa de renda que foi tributada, ok? Esses são pontos. Aí vejam, isso tudo são formas diferentes, eu estou falando sobre isso, do todo e da parte. Eles se complementam, mas eles não se confundem. E aí entra essa questão. A parte é a norma jurídica, sacam? O todo é o ordenamento jurídico, é toda a estrutura do sistema jurídico. Igualmente, norma e ordenamento, eles se complementam, mas eles não se confundem. Meus caros futuros técnicos em administração, ok? Isso que eu estou falando, de outra forma, também se aplica à gestão das empresas. Por exemplo, óbvio que uma empresa, ela é consequência, ela é um efeito de uma ação primeira, não é? Que é o investimento. Mas se a gente voltar, o investimento, ele ainda não é a ação primeira, tem outra que precede o investimento, como o propósito. Eu tenho um propósito, aí eu ajo, aí eu invisto.
E aí vão ocorrer várias tarefas e prazos para que uma empresa seja constituída. E a partir daí a empresa vai mobilizar recursos para gerar produtos ou serviços que atendam às necessidades, dores e desejos do mercado, das pessoas. Sacam? Eu já estou falando de sistema, mas vejam que tem um encadeamento, tem uma hierarquia, tem o que vem primeiro, tem o que vem depois. Se houver uma troca nisso, se algo que vem depois entra como vier primeiro, aí é uma confusão, aí é um problema. Entendem? Por que é que nós estamos no Brasil com grandes problemas relacionados aos combustíveis? É porque existe um problema nesse sentido, de identificar o que é todo e o que é parte, né? Que eles não se confundem. Se todo problema mal identificado, ele nunca vai encontrar uma solução. Entendem? Um problema que não é entendido, ele jamais encontrará uma solução. Sacam? É essa a questão. Então, é por isso que, antes de entrar no assunto de suspensão de crédito tributário, de extinção de crédito tributário, né, a gente está falando essa introdução sobre sistemas, sobre norma jurídica e o ordenamento jurídico. Beleza? Eles se complementam, mas eles não se confundem. Vamos adiante. O lançamento tributário, não é? A gente já viu aqui, é um procedimento administrativo, ele é de competência de autoridade administrativa e ele tem a finalidade de constituir crédito tributário. Quando eu falo isso, eu falo de crédito tributário do ponto de vista do governo. Ó, o lançamento tributário a gente acabou de ver aqui na questão, ele envolve essas questões. Competência da autoridade administrativa, ele tem como finalidade constituir o crédito tributário, ok? Detalhe, o crédito tributário do ponto de vista do fisco, do governo, porque isso aqui, do ponto de vista do sujeito passivo, do sujeito passivo, isso aqui recebe um outro nome. Recebe o nome de obrigação tributária. Obrigação. Ok? Aqui. Sacam? O crédito tributário, ele existe do ponto de vista para o fisco. É o que o fisco tem a receber. Não é? É a entrada. Do ponto de vista do sujeito passivo, né, aí vai ser uma obrigação. Ficou parecendo C, mas ali é um O, viu? Obrigação. Beleza? Tudo bem, minha gente? Então, uma mesma coisa, ela pode ter significados diferentes. Depende do ponto de vista. Aí entra uma provocação interessante. O que é a verdade? Há quem diga que a verdade é apenas um ponto de vista. Você tem uma verdade, eu tenho uma verdade, o Isnaba tem um outro ponto de vista sobre aquilo que é verdade, e o outro fulano tem um outro ponto de vista sobre o que é verdade. Por isso que a grande sacada, ao se montar grupos de trabalho, é que a gente deve montar esses times de trabalho com pessoas que pensem diferente, que tenham diferentes visões de mundo, que cada um tenha a sua verdade. Aí a gente bota para dialogar essas verdades numa mesa, filtra a partir de critérios e toma decisões muito mais ricas, né, e capazes de resolver problemas, de propor soluções. Ok? Então, continuando aqui, a instituição e cobrança do crédito tributário possui alguns momentos. Aí eu destaquei em amarelo. Primeiro, a constituição do crédito tributário. A gente está falando do ponto de vista do fisco, de quem tem a receber, né, o tributo. Depois da constituição do crédito tributário, né, vai haver cobrança administrativa, sacam? A cobrança vai chegar ao sujeito passivo. E se, por acaso, o sujeito passivo não pagar o tributo,
Ele pode ser inscrito na dívida ativa, está devendo literalmente o fisco à União, e ele vai ter uma série de penalidades, de punições por conta disso, e também pode haver chegar a uma cobrança judicial. Esses aqui são os momentos, né, da instituição e da cobrança de um crédito tributário. A gente está olhando agora a questão sob o ponto de vista do governo, que é quem tem a receber. Ok? Graciele, antes de a gente entrar de recesso, não, Graciele. A gente vai ter aulas até segunda-feira. Segunda-feira vai ser dia 11, né? Vai ser dia 11, aí a gente entra de férias, vamos dar uma descansada, porque esse rojão de trabalho foi grande nesse nosso primeiro momento. Vamos para alguns dias de férias e depois, na volta, aí essa questão vai ter uma definição, tá bom? Beleza? Mas antes de entrar de recesso não vai ter prova, até porque avaliação, até porque a gente já vai entrar na próxima semana, segunda-feira, tá bom? Beleza? Eu tava falando Graciele, ó. Gracieide Vieira, tá bom? Desculpa errar aí o teu nome. Gracieide, ficou claro? Vamos adiante. No artigo, aqui tratando sobre a suspensão, agora a gente está falando de suspensão do crédito tributário, ou seja, o governo tem a receber um valor do sujeito passivo, só que, está suspenso o recebimento desse valor. Está suspenso o pagamento daquela obrigação tributária. Ela já não vai alimentar os caixas do governo. E agora a gente vai entender o que é que suspende a exigência do crédito tributário. Primeiro ponto que a gente pode destacar, suspende o crédito tributário que o governo tem a receber, a decretação de uma moratória. Ok? Deixa eu marcar mais bonitinho. Deixa eu botar aqui de marca texto. Deixa eu botar verde. Primeiro ponto, a moratória. A moratória é quando o sujeito passivo se manifesta declarando que não tem condições de pagar o valor. Entendem? A gente vai entrar em mais detalhes adiante aqui na aula, ok? Moratória é uma forma, é uma fala. Certamente vocês ouvem de vez em quando, se vocês forem se aprofundar sobre essa questão, o termo, geralmente ele se aplica, moratória, à administração pública, sobretudo às dívidas do governo. Dívidas do governo. Ok? Dívidas. E aí, o governo vai ou não vai decretar moratória? É curioso, porque a gente está falando isso aqui e as coisas estão acontecendo lá fora. Por exemplo, a Rússia, semana passada, decretou moratória. Sacam? Ela decretou moratória da sua dívida externa. Aí você me pergunta, e ela está em guerra, né, com a Ucrânia, mas por que a Rússia não pagou o que ela deve para os seus credores, né, internacionais? E aí, o que é que eu tenho a dizer? Uma forma de retaliação da Rússia por parte dos países da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, né, foi desconectar a Rússia dos sistemas de pagamento internacionais. É tudo integrado, minha gente. Tudo integrado. Só que a Rússia foi como uma forma de restrição, como uma forma de sanção. Eles disseram assim, por você ter invadido a Ucrânia,
você está querendo anexar o território ucraniano à Rússia, você vai sofrer algumas penalidades. Entre estas, você será desligado do sistema internacional de pagamentos. E isso foi feito. É uma forma de tentar isolar economicamente a Rússia. O detalhe é que, ao fazer isso, a Rússia desconectada, ela não tem como manter em dias o pagamento das suas dívidas junto aos seus credores internacionais. Então, a Rússia, inclusive, tem motivos para ter decretado a moratória. Ela não tem condições de pagar porque foi desconectada do sistema. Saca que coisa interessante isso? O Brasil já decretou moratória, quando chega um determinado momento em que o indivíduo suspende o pagamento e quer redefinir condições de pagamento, prazos e juros ou coisa parecida. É uma estratégia muito agressiva de negociação, sacam? Na verdade, é tão assim que a moratória, a princípio, deva ser usada somente em última instância, quando se trata de negociação. Ok, câmbio. Esse é um primeiro ponto. Né? Quando o devedor declara, a moratória, o credor, no caso o governo, o Estado, que é quem tem o crédito a receber, ele vai ter suspenso o pagamento, o recebimento disso. Sacam? Pode ser também vai ser suspenso a exigência do pagamento do crédito tributário, caso seja feito o depósito do montante integral. Se fizer o depósito do montante total da dívida, né, da obrigação tributária, aí nós teremos também a suspensão do... Ainda, vejam, o depósito do montante integral não é o pagamento ainda, ok? Sacam? É só o depósito do valor, você está mostrando boa fé e intenção de cumprir com aquela obrigação tributária. As reclamações e os recursos, né? Pode ser que aqui entra na esfera literalmente judicial, é quando o devedor, né, o sujeito passivo, ele entra na justiça e aí é preciso aguardar as deliberações, né, seja lá onde for transitar este processo. Ok? Tudo bem? Quando eu falo isso, falo de juiz, falo de desembargador, depende muito da natureza aí dessa obrigação tributária. Ok? Quando temos essas reclamações, vejam, está questionando alguma coisa, logo o processo dá uma parada. Então, vai ser suspensa a exigência do pagamento do crédito tributário. Né? O governo não vai receber mais aquele crédito tributário, porque ele está suspenso. Por quê? Porque existem reclamações, existem recursos jurídicos questionando aquela cobrança. Né? Só depois de transitado e julgado, aí o processo volta a correr. Ok? Pode ser que dentre essas reclamações e recursos, pode ocorrer a concessão de uma medida liminar em mandato de segurança. O mandato de segurança ele vai ser impetrado pelo advogado da parte que questiona aquela obrigação tributária e se o juiz acata, ali automaticamente suspende, né, para um momento posterior, ok? Um outro momento, um outro ponto capaz de suspender um crédito tributário, volto a dizer, o crédito tributário, Gracieide, né, um crédito tributário só existe porque houve um fato gerador. Existe um fato gerador, ponto. O governo é o tributante e a pessoa é o contribuinte, sacam? Agora, é possível que o contribuinte entre com uma liminar e aí o pagamento desse crédito tributário ele será suspenso. Um outro ponto é a chamada, né, o direito é cheio de termos técnicos, né? É a concessão, parece até poesia, né? A concessão de medida liminar, né? Ou tutela antecipada.
em outras espécies de ação judicial. É a judicialização do processo. É quando você sai da esfera da negociação direta e a gente passa a ter o intermédio da justiça aí. Também quando há uma suspensão disso, quando há o parcelamento do pagamento. Demonstra boa-fé, né? E aí você já vai não sendo exigível aí o crédito tributário. Vamos adiante, tem mais coisas aqui. Vamos falar de moratória. É algo muito parecido com parcelamento, inclusive, porque é uma espécie de dilatação ou alargamento do prazo, né, para o pagamento de tributos atrasados ou vencidos, ok? Você bate a mão na mesa e diz assim, opa, eu não posso pagar aqui. Vamos redefinir o pagamento, né, as condições, sobretudo de prazo, de repente de juros, não é, de uma dívida que já existe, não é, do sujeito passivo com o fisco, com o governo, ok? Para tanto, é preciso previsão legal, viu? Pelo ente competente, na qual conste a forma de tal dilação. Ou seja, é preciso haver, você quer renegociar de forma muito objetiva. Agora, é preciso deixar claro o número de meses, os juros, se há exigência ou não de garantias, ok? Ou seja, é preciso ter critérios, não é de qualquer forma que isso acontece. Tá bom, minha gente? Câmbio, né? É preciso um plano. Vejam, aqui é uma coisa similar ao que eu estava discutindo com o pessoal na disciplina ali, o pessoal de secretariado, de finanças, estava tratando com eles sobre essa questão ambiental, o tripé da sustentabilidade. Não é? Vocês vão assistir, eu já assisti essa aula com outro professor. Sobre essa questão ambiental, muita gente faz promessas. E o que eu estou dizendo para o pessoal lá do secretariado é que, na verdade, o que é preciso ocorrer é compromissos. É preciso que seja dito, isso aqui é um compromisso. Você está dizendo o número de meses, os juros que está disposto a pagar, né, se vai haver exigências de garantias, se serão necessárias exigências de garantias ou não. Aqui, eu não tenho uma promessa. Aqui eu tenho um compromisso. Eu posso até não cumprir o compromisso, mas ele está aí. Ok, minha gente, tudo bem? Quando vocês vão casar, quando vocês forem casar, se vocês forem casar, vocês estarão assumindo um compromisso. Então, existem vários critérios para isso. Óbvio, se vocês forem se casar, de forma mais tradicional, ok? É na saúde e na doença, é na pobreza ou na riqueza, até que a morte os separe. Sacam? Esse é o compromisso. Beleza? Tudo bem, minha gente? A adesão do contribuinte em tal parcelamento importa em confissão da dívida. Quando o contribuinte ele parte para esse tipo de negociação mais dura, sacam? É uma negociação mais dura. Quando isso acontece, ele está admitindo que tem essa dívida. Ele só está querendo negociar novos termos de pagamento desta dívida. Sacaram? Câmbio. Vamos adiante. Deixa eu até destacar aqui em amarelinho. Marca texto, destacar aqui. Nós estamos tratando de moratória. Vamos adiante. Durante o parcelamento ou moratória, o fisco não poderá exigir o tributo. Ok? Não poderá durante essa revisão de condições. Sacam? No segundo caso, que a gente está falando aqui da moratória, se o contribuinte não concordar com o lançamento desse crédito tributário,
ele pode ingressar com uma ação judicial, anulando, por exemplo. Tá bom? É uma negociação que precisa envolver as duas partes. Sacam? As duas partes nesse processo têm que entrar cientes de que vão abrir mão de alguma coisa, de algum valor. Esse é um ponto muito importante de qualquer negociação, essa aqui não diferentemente. Ok, minha gente? E aí destaca em amarelo. Isso não garante que o fisco não poderá cobrá-lo ainda assim. Logo que ele tem a possibilidade de depositar em juízo um montante integral que está representado no crédito, suspendendo assim a exigibilidade pelo fisco. Está dizendo aí o Baleeiro e o Derzi, que são estudiosos da área. Ok? Então, essas são questões que a gente precisa botar em cima da mesa na hora de avaliar isso. Beleza? Tudo bem, minha gente? Câmbio. Vamos adiante. É possível até que exista anistia, não é? É muito comum, por exemplo, quando a gente vai tratar de questões rurais, não é, que exista volta aqui a imagem para mim, Isnaba, por favor. A anistia, porque se a gente pensar a atividade rural, ela tem embutidos muitos riscos. Não é? Você está dependendo do ciclo de chuva, você está dependendo, na verdade, não necessariamente do ciclo de chuva, você está dependendo de questões climáticas, você está dependendo de questões de mercado. Por exemplo, sou produtor de grãos, né? Já colhi a minha produção, os meus custos já estão definidos. Aí minha produção vai ser negociada, vai ser vendida lá fora. A produção agrícola tem essa característica. Os preços são determinados internacionalmente. Se você tiver uma oferta grande, você vai ter preços mais baixos desses produtos. Isso é ruim para o vendedor, para o produtor. Se houver internacionalmente uma redução da oferta, aí os preços sobem. E esse cenário é muito interessante para o produtor, porque ele vai vender mais caro, vai aumentar a margem de lucro. Então, tem muita coisa externa que está fora do alcance do produtor. Né? Então, essas possibilidades, ele pode, de repente, produzir um determinado volume a um determinado custo de produção e, na hora de vender, com os preços em queda, ele pode não conseguir apurar os recursos necessários para custear os seus custos. Aí entra a necessidade, não é, de investimentos, de financiamentos, não é, dos produtores rurais, para tentar compensar isso. Né? E aí tem uma série de incentivos, de descontos, mas podem haver dificuldades de honrar esses compromissos em determinados momentos. A lei, ela pode, somente em virtude da lei, é possível se fazer a anistia desse tipo de débitos. Você zera e o indivíduo vai começar de novo. Mas entra aí várias questões. É uma atividade de risco, é uma atividade importante para a atividade econômica. Né? Então, entram todos esses pontos. A gente pode ver também outro exemplo de anistia. Mas vamos falar mais à frente quando estiver falando de extinção. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Isnaba, por favor. Então, vejam, vamos adiante, inclusive. Quanto às reclamações e recursos administrativos, deixa eu destacar aqui de azulzinho, só um minuto, vou botar verde. As reclamações e recursos administrativos feitos pelo contribuinte constituindo o ente tributante. Destaco aqui em negrito. Quando o contribuinte recebe a notificação de lançamento do tributo ou auto de infração, isso geralmente acontece no trânsito, os autos de infração, ele poderá impugnar na esfera administrativa. Né? Por exemplo, se você comete um crime no trânsito da cidade, o trânsito é municipalizado, por exemplo, aqui em Teresina, lá vai acusar uma determinada
Você vai ser notificado. Você vai receber um auto de infração que desrespeitou a velocidade mínima num determinado trecho, a câmerazinha lá do pardal lhe pegou. Né? E aquilo ali é um fato gerador que vai gerar uma obrigação tributária do seu ponto de vista, mas do ponto de vista do fisco municipal, é um crédito tributário, sacam? A prefeitura tem a receber. E, nesse sentido, é possível eu entrar não é na justiça, aqui é como está dito aí, na esfera administrativa, no próprio órgão que gerencia o trânsito da cidade, e entro com um recurso dizendo assim, em horário tal, é óbvio que eu preciso comprovar isso, né? Em horário tal, eu infringi, passei a tantos por cento da velocidade mínima estabelecida pela legislação de trânsito, porque eu estava transportando uma pessoa que estava doente, ou tendo um infarto, sacam? Um problema de saúde, e aí você não podia andar mais devagar. Essa pode ser uma alegação, não necessariamente ela vai ser essa notificação ela vai ser cancelada, ela vai ser suspensa, não necessariamente por isso. Entendem? Mas ela é um atenuante, essa informação. Desde que você consiga comprovar, ela será um atenuante. Ela não será um agravante. O agravante pioraria a situação. Mas aí, tipo, você está de madrugada saindo da festa e sob efeito de bebida alcoólica. Isso é um agravante, tá bom? Isso transcende, inclusive, a legislação de trânsito. Isso vai até para as instâncias penais, sacam? Para a legislação penal. Ok? Então, cada ente tributante pode estabelecer, minha gente, um prazo para tal impugnação, para você recorrer, tentar recorrer desse auto de infração ou do lançamento desse tributo. Ok? Né? Esse prazo aí vai ser concedido por meio de lei, né? Mas, via de regras, o prazo é 30 dias. A contar do recebimento da notificação, você teria 30 dias para recorrer e tentar impugnar na esfera administrativa aquela infração de trânsito, aquela obrigação tributária que foi lançada pelo ente tributante, pelo governo, seja ele municipal, estadual ou federal. Ok, minha gente, câmbio, vamos adiante. Muito bem, estava aqui tomando uma aguinha, vamos para frente. Quando apresentada a impugnação, estamos tratando de suspensão do crédito tributário, quando apresentada a impugnação, instaura-se o processo administrativo e a exigibilidade, ou seja, a obrigatoriedade daquele crédito tributário de ser recebido fica suspenso até o término, né, da impugnação. Ok? De modo que nesse período o fisco não poderá cobrar o respectivo tributo, apenas depois de transitado e julgado lá na esfera administrativa. A gente ainda não está falando de judicialização dessa causa. Tá bom? Em primeira instância, o processo ele é julgado por uma delegacia de julgamento composto por pessoas ligadas à administração pública. Como eu estou usando como exemplo o trânsito, aí lá o órgão municipal, que é gestor do trânsito da cidade, caso o trânsito da cidade tenha sido municipalizado, ok? Em segunda instância, vai para um tribunal administrativo. Então, você está correndo aqui, volta a dizer, não estamos na esfera jurídica, ainda estamos nas instâncias administrativas, internas, ok? E você está tentando impugnar uma obrigação tributária
devido a um fato gerador. O detalhe aqui é que você está querendo, vamos dizer assim, discutir essa questão, ponderar e dizer que você infringiu o regulamento de trânsito, mas houveram motivos para, ou que vão fundamentar ou explicar o tal fato gerador. Ok? Vamos adiante. No plano federal, aí nós temos o tribunal, o CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Isso aqui é muito famoso por quem deve o imposto de renda ao fisco, viu? É daqui que saem os parcelamentos de quem não tem grana suficiente para pagar o que é devido ao imposto de renda. Ok? Nos estados, variará conforme a lei, não é? E assim nos municípios também. No estado do Piauí é o TARF, é o Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais. Ele é o ente, vamos dizer assim, ele é o ente, o TARF, é o ente administrativo que vai julgar essas questões, não é? Administradas ao Tribunal de Impostos e Taxas. Ok? Câmbio. Vamos adiante. Se o contribuinte em questão vencer o processo administrativo, tem-se a chamada coisa julgada. Não pode mais discutir nem na esfera judicial. Ela está transitada e julgada. Aqui. Se no processo administrativo se chegar a esse entendimento, a coisa não poderá ser judicializada no futuro, tá bom? Já houve ganho de causa aqui para o contribuinte, apesar de ter sido gerada uma obrigação tributária através de um fato gerador. Mas, se a decisão for contrária ao contribuinte, se o contribuinte perder, pode-se rediscutir integralmente no judiciário, por meio de uma ação competente. Eu estou olhando para o relógio, 17 horas e 19 minutos. Minha gente, eu vou para um breve break, são 3 minutinhos, já eu volto.